iniciativa da escola dominical. E eu trouxe aqui um artigo, né, de um pastor da Igreja Presbiteriana, Alderi Matos. Ele faz aqui um artigo muito assim, muito resumido, mas com bom conteúdo a respeito da origem da escola dominical, né, e do seu avanço e da sua competência e influência no mundo cristão. Então, antes de nós entrarmos nosso estudo de hoje, né, do panorama do Novo Testamento, vamos ter uma visão geral, não é, da escola bíblica dominical, a sua história e a sua importância, né? Então, eu não sei se vocês vão conseguir ler aqui. Eu vou ler aqui e vocês acompanham aí também a minha leitura aí. Nos últimos 2 séculos, a escola dominical ou escola bíblica dominical, como hoje conhecemos, tem sido a principal agência de educação cristã das igrejas evangélicas ao redor do mundo. Em muitos lugares, esta instituição está em declínio e é alvo de críticas, mas até agora ninguém apresentou uma alternativa melhor. O conhecimento da história da escola dominical nos permitirá avaliar melhor a sua importância e contínua relevância para os dias atuais. Então veja só aqui que ele faz um breve resumo, né, do contexto hoje da escola dominical. Muitas igrejas pararam realmente de ter escola dominical, passaram a ter culto, não é? Ele faz uma crítica a isso e ele vai mostrar também a relevância disso, por que é necessário, é importante essa classe, essa escola na igreja, né? Na igreja. Então vamos ver aqui a história inicial da escola bíblica dominical. Até o final do século XVIII, as igrejas protestantes europeias e norte-americanas dependiam dos seguintes recursos para a educação cristã de seus fiéis. A principal fonte de orientação religiosa para as crianças era a atuação dos próprios pais e as devocionais e as devoções domésticas. B. A literatura, além da Bíblia, livros como O Peregrino, de John Bunyan, e Catecismo, como de Heidelberg e o Breve Catecismo de Westminster, também eram uma importante fonte de instrução religiosa. C. O culto, a liturgia e, em especial, as pregações eram valiosos elementos de educação na fé. Os puritanos ingleses deram importantes contribuições a essa área, com seus sermões profundamente bíblicos e doutrinários. Então a gente vê aqui que no início do século XVIII não havia escola dominical, não existia. O que era que existia para as crianças? Os cultos domésticos, as devocionais domésticas, porque o resto aqui é tudo voltado para os adultos, não é? Como a gente viu aqui no decorrer aqui do artigo. Surge a escola dominical. No século XVIII ocorreu um importante movimento religioso na Inglaterra, que ficou conhecido como Avivamento Evangélico. Seus principais líderes foram John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, John Newton, entre outros. Esse avivamento impactou profundamente as igrejas e a sociedade inglesa, gerando muitos frutos espirituais e sociais. Reforma das prisões, lutas contra o trabalho infantil, campanhas contra o tráfico de escravos, ênfase na educação, missões e missões mundiais. Então a gente começa a perceber aqui Deus já movimentando, né, esse país, a Inglaterra, para de lá partir um avivamento para todo o mundo. É o que vai acontecer, né? Mas quais eram os focos desse avivamento? Então é muito interessante a gente observar isso aqui. Reforma nas prisões, luta contra o trabalho infantil, isso aqui é muito importante. Campanha contra o tráfico de escravos, também muito importante, e ênfase na educação, missões mundiais. É tanto que o Brasil abole a escravatura por causa da influência da Inglaterra, dos ingleses. Aqui, o Brasil foi em quanto? 1880 aí? Hein? 89. Foi bem no finalzinho já do século XVIII, já entrando quase no século XX. Nesse contexto, entrou em cena o jornalista Robert Raikes, um jornalista cristão, da cidade de Gloucester, que começou a se preocupar com as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas durante a semana e aos domingos ficavam perambulando ociosas pelas ruas da Inglaterra. Olha só, irmãos, trabalho escravo.
trabalhava a semana inteira nessas minas de carvões ali. Tem vários filmes que falam sobre isso, né? Essas crianças depois ficavam, domingo era o dia de folga, ficavam perambulando pela cidade. Em 1780, ele criou uma escola para alfabetizar e evangelizar essas crianças. A escola funcionava das 10 da manhã até as 5 da tarde, incluía aula de leitura e redação, estudos da Bíblia e períodos devocionais. A ideia teve grande aceitação. Em 1786, essas escolas já reuniam cerca de 200 mil crianças na Inglaterra. Olha só, irmãos, olha que avivamento isso aqui. Então, a escola bíblica dominical não era só Bíblia que era ensinada. Leitura, alfabetização, matemática, geografia, um monte de coisa. E ficavam das 10 da manhã às 17 horas, aprendendo, estudando. E, irmãos, 200 mil crianças, olha só, o avanço, não é? O mover de Deus aí. Vamos lá. Em poucos anos, o movimento se difundiu para outros países, inclusive os Estados Unidos. Em 1903, foi criada a União das Escolas Dominicais. As igrejas perceberam o valor desse método e passaram a utilizá-los para a educação religiosa dos seus fiéis. Com o passar do tempo, surgiram grandes associações que promoviam conferências, preparavam materiais didáticos e treinavam professores. É interessante, em outro artigo, ele fala que essas escolas eram nas famílias, nas casas. Elas abriram suas casas para receber essas crianças. E ali começavam a ministrar essas crianças. Olha que coisa interessante. O homeschool, irmão, não começa agora no século XX, isso vem desde muito tempo. Mas o fato é que essa escola funcionava e fez grande diferença na história da Inglaterra e dos Estados Unidos. O extraordinário movimento missionário do século XIX difundiu as escolas dominicais por todo o mundo. Foram realizadas muitas convenções mundiais de escolas dominicais que atraíram milhares de delegados e importantes líderes das nações envolvidas. Olha só. Agora, no contexto do Brasil. No contexto do Brasil. Claro que o Brasil não ia ficar de fora, né? Por quê? Porque a grande maioria dos missionários que vieram para o Brasil ou eram ingleses ou eram americanos. Não é? Isso é que é interessante. E trouxeram esse avivamento, essa bagagem para o Brasil. A primeira escola dominical permanente no Brasil foi fundada pelo casal Robert e Sarah Kelly, em 19 de agosto de 1885, na cidade de Petrópolis, no Rio. No início do século XX, foi criada no Rio de Janeiro a União das Escolas Dominicais no Brasil, uma filial da Associação Mundial das Escolas Dominicais. Mais tarde passou a se chamar Conselho Nacional de Educação Religiosa. A partir de 1921, essa organização publicou as lições internacionais da Escola Dominical, seguindo o programa adotado por uma comissão internacional sediada em Chicago. Uma data muito valorizada pelas igrejas no começo do século XX era o chamado Dia do Rumo à Escola Dominical. Então, irmãos, está vendo que o Brasil foi alcançado por um casal, né, que nem presbiteriano eram congregacionais, e ali explodiu a escola dominical, aqui no Brasil, no ano de 1855. Veja como demorou a chegar, né? Mas chegou, graças a Deus, né? Um grande entusiasta da educação cristã no Brasil foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, professor do Mackenzie College, do Seminário Presbiteriano e do Colégio Culto à Ciência, em Campinas. Foi também um grande promotor da cooperação evangélica no Brasil, por meio de uma entidade denominada Comissão Brasileira de Cooperação. Ele preparou 8 volumes do livros do professor, um material de apoio às lições internacionais, contendo comentários dos textos bíblicos, ricas ilustrações e valiosas sugestões pedagógicas para as crianças, adolescentes e adultos. Veja que a escola dominical aqui, ela não só vai atingir as crianças, mas quem? Crianças, adolescentes e adultos. A coisa se espalhou, se difundiu a esse nível, como nós estamos vivendo aqui no contexto hoje. Qual é o propósito, irmão, da escola dominical? A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode relaxar com relação a isso, nem desprezar, não é, essa escola. Toda a formação teológica, irmãos, nossa, não é, a base dela é a escola bíblica dominical.
os cultos, né, eles impactam a gente com a mensagem, com o evangelho. Eles chacoalham, somos confrontados pela pregação do evangelho. Mas o forte da igreja, né, é a sua educação teológica. É a escola bíblica. Não tem outra. Né? Era para ter muito mais gente aqui do que no culto à noite. Porque isso aqui é fundamental para a igreja, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento teológico e o seu desenvolvimento espiritual. Porque aqui é uma escola. Aqui se traz o tema, se fala, se pergunta, se questiona, diz que não entendeu, diz que não tem, que a visão é essa, que não vai de acordo com a visão do pastor. Então é o momento de se abrir a esse nível, para que nós venhamos e estudemos juntos aqui e aprofundemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por isso que é tão importante. Por isso que a Igreja Presbiteriana preza tanto pela escola dominical. Muitas igrejas deixaram de ter isso, pararam mesmo. Por causa da falta de frequência, por causa da baixa frequência, o desinteresse pelas pessoas, as pessoas virem estudarem as lições e estarem atentas aos temas sugeridos, né, pelas escolas. Isso foi se perdendo, né, durante a história, né, durante o percurso da igreja. Infelizmente, hoje a gente vive uma carência muito grande. Né? E existem igrejas hoje, presbiterianas, que não tem mais escola bíblica. É só culto de manhã. Só culto, porque ninguém vem. Isso é triste demais. Isso não deveria acontecer, deveria ser o inverso, o reforço da escola dominical, né, em todas as igrejas presbiterianas. Porque, irmãos, é fundamental. Eu lembro que quando eu me converti, né, na década de 80, né, eu não perdia uma escola bíblica. Não perdia nenhuma. Porque aquilo para mim era algo novo, eu não conhecia o que estava acontecendo, e eu precisava tomar conhecimento daquilo, para crescer, né, no caminhar com Cristo. E foram assim, momentos assim, especiais demais, porque eu cheguei cru, né? Eu vinha de uma ideologia revolucionária, né, comunista, e me sento na igreja para ouvir justamente o oposto. Porque até então eu entendia que Jesus Cristo era um comunista, né, e veio para implantar aqui na Terra esse governo socialista, né? Mas então eu tinha, as minhas perguntas no começo eram todas assim. E os professores com muita paciência, alguns com muita paciência, outros não, outros foram mais firmes comigo, né? E explicavam isso, não, Germano, você tem que ter calma, escuta, entenda a lição, não é por aí que as coisas caminham. Então foi começando a limpar do meu coração, a limpar da minha mente, todas aquelas ideologias que o mundo e a universidade colocaram no meu coração. Irmãos, como foi difícil aquilo ali, eu ter que me render ao Evangelho. Era uma rendição mesmo. Era uma rendição total, porque tudo que eu havia aprendido, em termos de ideologicamente falando, estava assim, torto, desviado realmente do propósito divino das coisas. E foi a escola bíblica, com os meus questionamentos, com os meus arroubos, muitas vezes, assim. Eu não aceito isso. Aí, o professor dizia, não é se você aceita ou não, cara, é o que está escrito na Escritura. Se você é um crente, você tem que crer nisso aqui. Então, aquele me confrontava. E aquele foi me amaciando, né? Foi me moldando, graças a Deus por isso. Né? Aquele homem que entrou assim, né? Com muita explosão, né? Foi sendo amaciado pela palavra de Deus, entendendo os propósitos de Deus na vida, mas tudo a partir da escola bíblica dominical. Né? Deixa eu pegar a coisa para aqui. O que é que tem mais aqui? Descer mais um pouco aqui. Aqui. Realidade atual e perspectivas futuras. Existem várias críticas que se fazem à escola bíblica dominical e que devem ser objetos de cuidadosa reflexão. Isso aqui é hoje, nossos dias. Os temas tratados não despertam interesse, ficam restritos ao estudo da Escritura e não se procurando aplicá-la às necessidades de hoje. Muitas vezes tais temas são repeticiosos e cansativos. Isso é uma crítica saudável.
para que a liderança, ao receber essa crítica, mude a metodologia, mude os temas e passe a motivar a escola, não é, através dos seus temas. Os professores, por vezes, não são qualificados, não têm condições de responder os questionamentos mais difíceis dos alunos, principalmente jovens universitários e outras pessoas instruídas e questionadoras. Então, tem que haver a qualificação dos professores. Como é que o professor se qualifica, irmãos? É muito simples. Você tem a lição, você tem a revista do professor. Estude a revista do professor. Estude junto com a escritura. E qualquer dúvida, procure o pastor. Converse com ele. Estou com dúvida nesse tema aqui, como é que a gente vai resolver isso aqui, tal. Esse é um ponto. Se na hora da escola você não souber responder a pergunta do aluno, é muito simples também. Irmão, não sei responder, mas no próximo domingo eu trago a sua resposta. Honestidade em sala de aula. Não ficar querendo disfarçar para poder enrolar o aluno e não trazer a resposta, né? Ou dar uma resposta completamente fora do contexto. Né? É assim que funciona. Como é que a gente se capacita para ser professor da Escola Bíblica Dominical? Participando da Escola Bíblica Dominical. Quando for convocado para dar aula, você vai receber um material didático. Estude material. Estude material. E também procure capacitação, né? Isso aqui é interessante também, tem vários cursos online, né? Pode-se até se recorrer ao Conselho da Igreja, a gente precisa de capacitação pedagógica, então aí o que é que o Conselho vai fazer? Vai trabalhar para ir atrás de algum profissional da pedagogia para trazer e capacitar os professores pedagogicamente para dar aula. Nós vamos fazer isso. Nós estamos já planejando esse curso aqui para os professores, né? A gente está em contato com a coordenadora do curso e vamos dar um curso pedagógico aqui para os professores. Como dar aula, como se portar, como pegar o material, como ler o material, como entender o material, como aplicar o material às crianças. Né? Nós vamos ter isso aqui, né? Nós já estamos já programando isso aí. Uma outra crítica, os métodos didáticos são antiquados, privilegiando-se o formato das preleções do professor, há pouco diálogo e envolvimento dos alunos. Está vendo? Tem que haver um envolvimento dos alunos. O professor fala, mas os alunos também devem levantar a mão, devem questionar, devem perguntar. Não deve ser uma coisa, não deve ser uma aula puramente do professor, só ele falando, mas todos têm que se envolver nessas questões aqui. São utilizados poucos recursos audiovisuais e principalmente aqueles fornecidos pelas novas tecnologias. Aqui a gente está usando aqui alguns recursos materiais, visuais, né? Isso aqui é interessante. E, por fim, a igreja tem atividades em excesso. A duplicidade de atividades, por exemplo, os jovens têm sua classe de escola dominical e também as reuniões da mocidade. Né? Então, isso aí há uma carga muito grande de programação na igreja. Isso cansa as pessoas. Isso cansa, irmãos. Isso cansa. Eu conheço aqui várias igrejas aqui em Belo Horizonte que justamente elas estão nessa metodologia, né, de uma intensificação da programação e a igreja não aguenta. Não aguenta. Essas igrejas se renovam a cada ano. Isso não é bom. A pregação é boa, o pastor é bom, mas a carga de programação vai cansando as pessoas e elas acabam indo para outras igrejas igrejas mais devagar nas suas programações. E essas igrejas que são muito ativas, né, elas se renovam muito rapidamente em um ano. Isso não é bom, isso não pode ser assim. Tem que haver calma, tem que haver... ninguém está apressado, correndo contra o tempo, né, para que a igreja dê certo. Tem que ter a sua programação? Tem, mas uma programação com equilíbrio. Não é? Ok? O que fazer? A escola dominical não deve ser extinta, e sim revitalizada e atualizada. Concordo. 2. Os pastores e os demais líderes da igreja precisam se interessar pelo fortalecimento da educação cristã. Concordo também, é o que nós estamos fazendo aqui.
Nós montamos uma coordenação, né? Uma coordenação de organização e também uma coordenação pedagógica, né? Com Janes Lopes e a Celina Pires, né? E elas estão aí, né? Dinamizando essa questão também com os professores, né? Professores novos também estão chegando aí. Né? Isso é interessante isso, né? Isso aí, a gente está tomando conta disso aí. É desejável haver uma comissão de pessoas qualificadas, teólogos, educadores, comunicadores, que possam assessorar a direção da escola. Isso, olha só, eu nem sabia disso aqui, a gente está fazendo justamente isso aqui. Né? Temos reuniões aqui, né, sobre o departamento da escola bíblica dominical, né, e tentando dinamizar isso aí, né, essas coisas aí, né, junto com os professores, né, todo mundo envolvido. Né. É fundamental o treinamento e aperfeiçoamento para outros professores. Isso vai ter. Nós vamos fazer isso aqui, né, na parte pedagógica. Outra ideia é convidar palestrantes externos qualificados para falar à equipe da escola dominical. Isso aqui a gente tem que sentar e pensar, não é, junto com o conselho, quem a gente vai chamar, quais são as pessoas que podem trazer isso aqui. Nós estamos trazendo aqui a Simônica, não é, lá da Igreja da Metropolitana. Ela é perita, não é? Ela é da Secretaria Nacional, né, do Departamento Infantil, né, da Igreja Presbiteriana. Então, ela tem muito a nos ajudar e tem nos ajudado muito aqui. Nós vamos ter esse evento dia 9 com a sua participação, com a sua coordenação aqui, né? Então, nós também estamos nesse caminho aqui, né? Então, para encerrar, a Escola Bíblica Dominical possui uma especificidade que a distingue de outras atividades da igreja, como o culto público ou as sociedades internas. Daí a sua validade permanente. Manter a Escola Bíblica Dominical não significa que não podem ser feitas adaptações. Por exemplo, podem ser criadas classes para casais, para adultos, solteiros, para universitários, para a terceira idade. N coisa a gente pode fazer aqui. A própria classe de catecúmenos, né, faz parte disso aqui também. É preciso repensar os fins da Escola Bíblica Dominical e como ela se insere no ministério total da igreja. A Escola Bíblica Dominical do futuro talvez deva se preocupar mais com os alunos e suas famílias, bem como a missão da igreja no mundo. É preciso não perder de vista a questão maior que está em jogo, o nosso compromisso com Cristo e seu Evangelho. Ok, irmãos? Então aqui nós temos aqui uma breve história aqui da Escola Bíblica Dominical, né? Espero que vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos aqui à nossa escola de hoje aqui. Então, é bom a gente pensar nisso, que não é só para as crianças da Escola Bíblica Dominical, né? As crianças fazem parte, é muito bom. Mas o foco principal da Escola Bíblica Dominical é toda a igreja. Não é somente um grupo específico, não. Nós estamos vendo aqui o panorama do Novo Testamento no livro de Atos. E paramos aqui na última aula, na primeira viagem de Paulo, não é, ao mundo de então. Tudo isso aqui, irmãos, que está no mapa aí, é o Império Romano. Toda essa área aqui que você está vendo aqui, o Império Romano e vai muito mais além aqui em cima, né, com a Inglaterra, com a Alemanha, Espanha. Né? Então era um império muito vasto. É tanto que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, né, a sua estratégia era que a igreja romana, não é, entendesse o seu papel e a igreja romana enviasse ele para a Espanha. Essa era a sua intenção. Essa era a sua intenção. Que ter o apoio, né, o apoio logístico, né, e financeiro, né, da igreja de Roma. Né. Existem alguns historiadores, né, que
que afirmam, né, que dizem que Paulo chegou aí à Espanha. Mas nós não temos nenhum documento, né, que nós possamos fundamentar essa tese, né? Devido à sua intrepidez em levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao mundo, né? Então nós estamos aqui no Atos capítulo 13, do verso 4 ao capítulo 14, verso 28. Então isso aqui engloba toda a primeira viagem de Paulo. E temos aqui alguns fatos importantes no percurso da sua viagem. Não é? Então vamos, abra aí no capítulo 13, versos 4 a 12. Quando Paulo chega em Chipre. Né? Onde é que está Chipre aqui? Chipre está aqui, ó. Ali, quando fecha essa bolsinha aqui, tá vendo? Antioquia, Salamina, Pafos, aí Chipre está aqui, ó. Salamina e Pafos, né, estão em Chipre. Chipre era uma ilha, né? Uma ilha ali, hoje uma ilha grega, né? Do mar ali, daquela região ali. Então, do versos 4 ao verso 12, diz assim: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, olha só, judaicas. Observe isso aqui, a estratégia de Paulo. Ele chega num local que ele nunca foi, não conhece, mas onde é que ele vai? Nas sinagogas judaicas. Então a gente começa a perceber o avanço do reino de Deus a partir das sinagogas. Elas tiveram um papel fundamental na expansão do reino de Deus. A gente não pode execrar isso e dizer que isso não tem valor. Tem muito valor. Porque foi ali onde Paulo fez a base, né, a base da sua chegada nessas cidades aí, em todas elas. Ele vai às sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. João aqui é o evangelista Marcos. O nome dele era João Marcos. Né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Um outro ponto aqui interessante, a gente observar isso aqui. Irmãos, quando é que surgem os falsos profetas? É a primeira pergunta, né? Quando surgem os falsos profetas? Aonde surgem os falsos profetas? Estão aonde? Surgiram aonde? Em que contexto da história? Em que contexto da Escritura surgem os falsos profetas? Mas aonde? Quando? Não ouvi, não. Não. Quando surgem os falsos profetas? Baal é um deles. Aqui, Baal é o grande falso profeta do Velho Testamento. Aqui no Novo Testamento a gente tem Bar Jesus aqui, o primeiro que aparece. Depois vão surgir outros. Ali também, os magos de Faraó eram o quê? Eram falsos, eram feiticeiros, eram falsos profetas também. Mas é bem antes daquilo ali. Irmão, surge quando o homem peca. Porque o que é um falso profeta? Não é alguém a serviço de quem? Do diabo. Não é outro. Não é outra coisa. Então, a questão, o falso profeta, ele não surge no século XX. Ele não surge aqui nas igrejas que estão aí por aí pregando Jesus Cristo, né? Pregam Jesus Cristo, mas querem arrancar tudo que você tem. Sua casa, seu carro, seu dinheiro, tudo. Quer deixar você pelado sem nada. Isso é um falso profeta. Então, os falsos profetas surgem com a queda do homem. Com a queda do homem. O que foi que Caim fez? Ele fez o quê? Qual foi a atitude dele? Qual foi a primeira atitude errada dele? Não, ali foi a segunda. Pois é, ele não adorava a Deus como deveria ser adorado. Ele enrolava, ele enganava. É o quê? É um falso testemunho, um falso profeta. E ele acabou por matar o seu irmão. Por quê? Porque fazia a coisa correta. Qual é o papel do falso profeta? Destruir o cristão. Você está vendo?
Claro que a Bíblia não fala que ele foi falso profeta, mas as características nele são as mesmas dos falsos profetas. Então, Paulo encontra, né, esse Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Olha só qual é o papel do falso mestre aqui, do falso profeta aqui. Afastar as pessoas de ouvirem o evangelho. É o que nós vamos pregar hoje em Deuteronômio 13. O que nós acabamos de ver. O papel que eles fazem é isso. Eles não querem, eles não deixam, eles tumultuam. Isso é o quê? Eles estão movidos por quem? Pelo diabo, irmãos. Não tem outra coisa. É outra coisa. Vai até o verso 12 aqui. Vamos lá. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Elimas e Bar Jesus aqui é a mesma coisa, são os mesmos personagens. Né? Ó filho do diabo, ó como é que Paulo classifica ele aqui. Cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então Paulo vai lá e pá, traz sobre ele o juízo de Deus. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o quisesse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então o procônsul aqui foi convertido por esse fato aqui, irmãos, e ouviu a doutrina do Senhor. Então, olha só, o ambiente, o primeiro ambiente que Paulo chega para pregar o evangelho. 2 pontos aqui importantíssimos. Primeiro, ele tem o apoio das sinagogas. Segundo, já são aqueles falsos profetas que já andavam pelo mundo, desviando a atenção do povo de toda a verdade de Deus. E ele enfrentou esse falso profeta. Claro que lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 13, Deus manda matar esses homens. Mas aqui a postura já é outra. Não é? Paulo não matou esse homem. Né? Paulo não fez como a lei era estipulada no Velho Testamento. Mas ele aqui, ele aplica o juízo de Deus sobre esse homem, para que esse homem se converta. Essa é a intenção. Quando Moisés fez os sinais para Faraó e diante dos seus feiticeiros, qual era a intenção de Moisés ali? Qual era a intenção de Deus ali? Medir força? Não, irmãos. Não era medir força, não. Faraó entendeu assim. Mas não era essa a questão. A questão é que eles, ao verem os sinais de Moisés, se arrependessem e crescem em Deus, como Senhor de todas as coisas. O caso aqui, a aplicação aqui é a mesma coisa. Bar Jesus, né, o Elimas aqui, a ideia era essa, que ele, ao receber, ao passar por essa experiência, cresce em Jesus Cristo. E é interessante que o procônsul creu em Deus. Então a gente começa a ver, pois não. Irmãos, o contexto de Israel é bem específico. Por quê? Porque Deus estava formando o seu povo e colocando o seu povo numa terra. Então, tudo ali era idolatria. Então, se é um povo de Deus, é um povo separado, não pode haver mistura. Então, Deus manda ali extirpar tudo, por uma questão de prevenção. Prevenção, irmãos. Imagina se isso fosse feito hoje, como seria bom, como estaria o temor do povo aí fora. Como estariam esses falsos profetas aí fora? Ninguém, estava todo, não ia aparecer muito falso profeta, porque iam ser apedrejados, como mandava a lei, iam ser mortos, iam ser extintos.
E é interessante que o texto de Deuteronômio, a intensidade vai aumentando. Porque ali é o profeta, que é morto, depois vem a família, que é toda morta também, e depois, com a ação dos revolucionários reformadores da sociedade, não só eles, mas toda a cidade que deu ouvido a eles vai ser exterminada. Lá de Coré, lá para Moisés que se levantou, Deus abriu o chão e engoliu todo mundo. Irmãos, Deus não tolera a idolatria, ainda mais do seu povo. Principalmente do seu povo. Ele não tolera. Ele não tolera. Não é? Então, isso aqui mostra como é o contexto do primeiro século para se pregar o evangelho. Olha os desafios. Se Paulo se calasse, se Paulo deixasse para lá, não confrontasse esse falso profeta aqui. Não, tem que haver o confronto. Tem que haver o confronto. Hoje nós também nós confrontamos, principalmente nas nossas famílias e nossos amigos íntimos. A gente tem mania, não é? Meu filho tem um hábito horrível. Rafael já pregou para os seus amigos, não respeito a religião deles. Meu filho, não é assim que você vai. As coisas não são assim. Você vai deixar eles irem para o inferno? Não, pai, eu não vou fazer isso não. Está errado. Você não vai chegar assim e denegrir a moral deles, tal, não, mas é convidar para ir na igreja, é falar o que Jesus fez em sua vida. Basta isso. Então, essa mentalidade, irmãos, não é? Principalmente com os familiares. Eu lembro quando eu me converti, irmãos, nossa, o que chegou de tio e tia e meu próprio pai para dizer que eu estava no caminho errado, foi assim, não faltou gente, irmão, para dizer isso. Para com isso, cara. Isso não é postura de um homem, de um jovem como você, que tem a vida toda pela frente aí. Não entra nesse caminho, não. Não foi um só, não. Foram gente mais velha do que eu, tios velhos. Né? Porque papai conversava, né? Eles vinham e falavam comigo, né? E as minhas tias também. E eu via, né, aquilo ali assim, mas dizia, não vou deixar. Não vou. Não vou. E então, as amizades com meus primos, né, foram todas se afastando, né? Por quê? Por causa da minha postura. Não faço mais isso, não vou mais fazer isso. Não, isso não me interessa mais. Né? E agora, irmãos, o peso contra é muito grande para você deixar. E eu acredito que vocês passaram por isso também, na família de vocês. Por essa luta, assim, para quebrar, destruir. Não é? Eles estão sendo usados, infelizmente, pelo diabo para fazer isso. Claro que a gente não vai dizer isso, né? Mas é isso que eles estão agindo ali como falsos profetas, né? Vamos lá, em Antioquia, 13:42 a 52, vamos lá. A gente vai ver esses três aqui, depois a gente encerra a nossa aula de hoje. Versos, capítulo 13, 42 a 52. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falasse das mesmas palavras. Ele estava outra vez aqui na sinagoga lá em Antioquia. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Olha só. Aqui o contexto aqui é na sinagoga. Judeus prosélitos, não é? E piedosos já se converteram ao ouvir o discurso de Paulo. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só. Olha a influência aqui, o que aconteceu aqui. Né? A expansão do reino de Deus e o movimento na cidade, né? Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. Quem? Aqueles da sinagoga que não se converteram, né? Não são aqueles de cima, né? São outros judeus. Ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quem são esses aqui? Os falsos profetas. Dizendo o contrário, dizendo que era mentira o que Paulo falava. Para não deixar que o povo tomasse conhecimento da fé. Você está vendo como a força, o establishment da religião é violento, não permite que
que você escuta outra coisa e você desperta para a realidade, para a verdade. Ele te escraviza, ele te amarra a essa situação e não deixa que você saia. E não permite, né, não deixa que aqueles que chegam para poder furar a bolha também furem a bolha, para que seus olhos se abram, seu coração se abra. Irmãos, esse é o nosso contexto. As filosofias, a sociologia, a antropologia, não é, os meios de comunicação, tudo trabalham em favor dos falsos profetas. Tudo, irmãos, contra a igreja, tudo. Não tem nada a favor. Nada a favor. Não pense, não se iluda com isso, não. Quando a televisão bota a notícia, né, fulano de tal, não sei o quê, aquilo ali é só para dizer que ela é boazinha com os crentes. Não é. Aquilo é furado, aquilo é jogo de marketing, para poder lhe enganar, né, tirar a sua atenção e chamar a sua atenção para você ficar ouvindo aquele meio de comunicação o tempo todo. Não são, eles não contribuem. Pois não, Marlene? É. Mas veja só, o confronto houve porque o falso profeta se levantou publicamente para falar mal do que Paulo. Aí, então, Paulo tinha que reagir com relação a isso aqui. Mas no nosso caso, o que confronta as pessoas não é. Nós não temos que promover o confronto. O que vai confrontar é a palavra de Deus, é o nosso testemunho. Isso basta. Isso basta. Isso confronta, isso incomoda as pessoas. Né? Lá vem o crente, lá vem o santinho. Você já ouviu isso? Eu vi muitas vezes isso. Lá vem agora o que é o certinho, que antigamente era da pá virada. Eu vi muito isso aí. Mas quando você dá testemunho, quando você não arrega o pé, eles descem. Vou te falar uma coisa tão engraçada que aconteceu. Dona Maria, a senhora ela é muito, muito devota. E aí ela me deu um levante semana passada, ela falou muito assim, Dona Maria, deve eu colocar a paz no seu coração, para ficar rezando para fulano, nós temos que dar acesso ao Senhor, tá? Aí ela fala assim, eu não consigo ficar tranquila e tal. E aí, eu estou sempre falando que a gente está orando por ela, quando foi no dia do exame, quando ela saiu do exame, ela falou comigo assim, Marlinhos, quando eu entrei assim para fazer o exame, eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. E eu pensei assim, então eu não sei. Eu falei para ela, essa paz é a paz do Senhor, essa paz é de Deus. E quando a gente ora, a gente pede para ele dá essa paz. Entendeu? Então, por mais que as pessoas resistam e te irritam, elas ficam prontas para te acusar. Vacilou e fica culpando, sabe? Mas assim, nós precisamos vigiar igual a gente fala. Por quê? Porque você tem, meu Deus, você honrar, né? E assim, essa questão de confrontar, nos falta ousadia mesmo, sabe? Ousadia e sabedoria, sabe, Marlene? Eu creio que a ousadia, né, está no fato de você se posicionar. Então você foi ousado ali. Não, eu não aceito isso porque eu amo a Cristo. Basta isso. Isso já confronta o outro vai ficar estribuchando. Se ele partir para agressão moral, aí você vai e você reage. Aí você reage, né? A palavra branda espanta o furor, mas a palavra branda bíblica, sabe?
Não, aí não. Aí não. Impor, você ter a sua personalidade cristã. O cristão ele tem personalidade. A personalidade de Cristo. Então você se posiciona e fica lá quieto. Não é? Os outros que vão correr de você, não é você que vai correr, não. A palavra diz isso. Se você se posiciona firmemente, as pessoas vão correr de você, ou vão ficar e aceitar e perguntar a você, ou vão embora. Mas você está lá firme. Né? Aí vamos lá aqui. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, aos judeus. Mas como vocês a rejeitaram, e se algum a julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até nos confins da terra. Então, olha só, vocês não querem? Tudo bem, eu vou pregar para os gentios. Pronto, essa foi a atitude de Paulo aqui, com os judeus que estavam difamando ele. Né? Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só isso aqui, ó. Creram todos os que eram destinados para a vida eterna. Aqui não foram todos os gentios que creram, aqueles que Deus elegeu e escolheu para si. Por meio de quê? Da pregação de Paulo. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Que região? Da Antioquia. Mas os judeus instigaram as multidões piedosas da alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E assim, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então já havia aqui discípulos de Paulo aqui, cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha só. Ok, irmãos? Dá para a gente ver a lista aqui. O Rafael, já desceram? Então pode vir. Irmãos, a gente continua aqui na próxima aula aqui. São fatos importantes da expansão do Evangelho, né, do Reino de Deus aqui. Então, isso aqui é interessante a gente ver aqui que a ação do Espírito Santo o tempo todo, a ousadia de Paulo não era porque Paulo era ousado, mas era o Espírito Santo sobre ele e sobre Barnabé. E essa postura firme aí, por causa do Espírito Santo também. Né? Ok, irmãos?